Estamos, com toda certeza, vivendo uma era complicada da saúde mental neste país e no mundo como um todo. E a sociedade na qual estamos inseridos já é conhecida por títulos não muito agradáveis. Um deles é a sociedade do estresse, a sociedade do cansaço, como descreve o escritor sul-coreano Byung-Chul Han. São 2 livros super indicados para todos nós: Sociedade do Cansaço e Sociedade do Estresse. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman também apontou o dedo de diagnóstico para a nossa sociedade, chamando-nos de sociedade líquida, ou seja, que estamos atravessando uma fase onde a sociedade é líquida, devido à rapidez com que as coisas estão mudando. Nada é mais sólido, nada demora, nada mais é tradicional, tudo muda toda hora, com suas consequências, é claro. E para o psiquiatra mais lido do mundo, para nosso orgulho, o brasileiro Augusto Cury, em um dos seus livros ele diz que muitos de nós somos ainda mendigos emocionais. Ou seja, são tristes títulos que, ao mesmo tempo tristes, são coisas que chamam a atenção e que nos pedem uma intervenção de reflexão e de mudança de comportamento. Este programa, o CIDcast, como todos sabem, é voltado para a saúde mental, para o bem-estar, para o equilíbrio emocional, para que possamos todos termos uma vida não sem problemas, porque isso não existe, todo mundo sabe, mas uma vida mais leve, uma vida mais plena, onde pelo menos aprendamos a lidar com as dificuldades, os desafios que a vida, cada dia que passa, nos apresenta. Se os adultos que somos nós estamos vivendo esta dimensão do estresse, da toxicidade produtiva, da ansiedade generalizada, todo mundo sabe que o Brasil é o país número 1 do mundo em ansiedade, onde a depressão é uma doença que cada dia que passa avança cada vez mais, não só em quantidade, mas também atinge crianças, jovens como nunca. Se isso é verdade, significa dizer que precisamos não só refletir, mas precisamos mudar comportamentos e a forma de ver a vida. Se os adultos estão vivendo isso, é importante lembrar que as crianças de hoje logo, logo serão os adultos que estarão aí. Então não basta só que a gente consiga fazer refletir a sociedade adulta, mas, sobretudo, preparar essas crianças para que elas consigam seguir um programa de saúde, de desenvolvimento de saúde mental, de gestão das emoções. As escolas do Brasil, cada dia que passa, eu acompanho como educador que as escolas do Brasil, as escolas sérias deste país, tanto públicas como privadas, que estão acompanhando contemporaneamente o que está acontecendo com essas crianças, que são, como já foi dito, a cada momento são atingidas por chamamentos, sedutores chamamentos de quantidades que prejudicam a própria qualidade de vida. Essas crianças precisam estar preparadas. O CIDcast deste episódio tem a honra e a alegria de trazer para vocês alguém que vai nos ajudar a entender como é que isso acontece e, sobretudo, o que podemos fazer para preparar nossos filhos, nossos alunos, essas crianças e jovens de hoje, para os desafios da saúde mental de amanhã. Seja então bem-vindo a esse novo episódio do CIDcast. E como dissemos na abertura deste episódio do CIDcast, repito mais uma vez, um programa voltado para o bem-estar, para a saúde mental, para a gestão das emoções, qualidade de vida. O CIDcast tem a honra de receber aqui a psicóloga Juliana Vidal, que não só é psicóloga clínica, atende em seu consultório, mas trabalha em escola. E, além de tudo isso, é muito competente. A Juliana, então, é a pessoa ideal para nos ajudar a entender o que acontece com a criança hoje e o que podemos fazer para ajudá-las a enfrentar esses desafios da área da saúde mental.
Juliana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma honra recebê-la aqui no CIDCast. O microfone está à sua disposição para a sua saudação inicial. Professor, é sempre maravilhoso estar com você, né? É uma troca muito intensa. Mais do que ser entrevistada, eu vou aqui aprender também com o senhor. Para mim sempre é um aprendizado estar junto com o senhor. Então eu tenho certeza que vai ser um bate-bola muito gostoso aqui para a gente e para o público. Obrigado, digo eu, e eu gostei do termo bate-bola, porque você, seguidor e seguidora que está acompanhando o CIDCast, não se esqueça, vou logo antes que eu me esqueça, lembrar que vocês, por favor, se inscrevam aí na hora que aparece o sinal e toquem também no sininho para quando tiver novidade do programa, vocês saberem. Mas eu gostei do uso da palavra bate-bola, por quê? Porque quanto mais informal, melhor a gente se entende, não é? Chega de tanta formalidade, não é isso? Mas essa informalidade, em instante nenhum, pretende ficar na superficialidade. Nós vamos procurar um bate-papo bem informal, sem perder, contudo, não só a responsabilidade do conhecimento técnico, científico, e também o respeito a você que está dedicando esse tempo para assistir a gente. Vamos começar então do começo, né, sendo redundante. Juliana, querida, como é que a gente poderia definir saúde emocional? O definir, o conceituar. Quando se fala em saúde emocional, cada dia mais se fala nisso, o que é que a psicologia entende como sendo saúde emocional? Então, professor, a gente fala muito disso, né? E às vezes a gente fala de forma até equivocada, né? O que seria saúde emocional? A definição mais correta é que é um estado de bem-estar onde eu consigo reconhecer as minhas emoções e gerenciá-las. Reconhecer e gerenciar. Puxa vida, são duas coisas que, embora sejam conhecidas, né? Reconhecer como é que a gente se sente e gerenciar um pouco mais complexo, mas de qualquer forma, eu não sei se as pessoas pararam para pensar nisso. Na importância de reconhecer, de nominar, de dizer eu estou sentindo isso e sentindo aquilo. E dentro desse primeiro parâmetro de sentir, de reconhecer que sente, a pergunta que inevitavelmente segue é o que acontece com o nosso cérebro, com a nossa mente, quando você... Qual é a diferença de alguém que vive a vida sem ligar para reconhecer, nominar, admitir a sua emoção e a pessoa que não tem nenhuma ligação com isso? O que acontece de bom quando a pessoa reconhece? Quando a gente reconhece, a gente aceita, né? Porque a gente precisa não só reconhecer, como aceitar o que a gente está sentindo. Às vezes a gente quer viver como se tudo estivesse bem, como se só existisse a felicidade. Eu não aceito ficar triste, eu não aceito sentir raiva. E aí que mora o problema, porque tá tudo ali, né, gente? E em algum momento tudo isso vai sair, né? E aí sai. Ou numa explosão emocional, né? Explodir com alguém que às vezes não está merecendo aquela explosão, né? Aliás, ninguém merece a nossa explosão, na verdade, né? É uma questão nossa. Ou uma doença, né? Aparece no corpo. Então, de alguma forma, se eu não consigo reconhecer o que eu sinto, aquilo ali vai sair da gente, de alguma forma, seja pelas palavras, seja pelo corpo. A gente vai colocar para fora. Então, é muito importante a gente entender, a gente se compreender, a gente se reconhecer. Eu saber o que eu sinto e eu aceitar. Aquele momento eu estou triste, né? Eu preciso entender aquilo ali. Um grande exemplo disso também é o luto. As pessoas, às vezes, não querem passar por aquele momento de sofrimento. Meio que deixam guardado, né? E aí não vivem aquelas fases do luto que são muito importantes. E aí depois... anos depois, às vezes, aquilo que está ali guardado, de alguma forma, aparece para a gente. Interessante demais. A segunda parte da pergunta é mais desafiadora. Não para você que mexe, que estuda com isso, mexe com isso, trabalha e estuda, enfim, mas para as pessoas de um modo geral. Você falou que ninguém merece essa explosão. E eu sei que essa explosão tanto pode ser uma explosão para fora como para dentro, pode ser uma explosão e pode ser uma implosão. E você já alertou que quando acontece essa implosão ou essa explosão pode inclusive desencadear doença, não é, física mesmo da pessoa. Mas se eu não deveria
explodir, nem com os outros, nem comigo. O que fazer, então, para gerenciar, para administrar? Eu não digo nem para controlar, mas o que eu posso fazer para administrar, evitar a explosão ou, quando explodir, fazer uma espécie de controle de danos? O que você nos diz? A gente precisa se permitir sentir, né? Então, eu preciso me permitir sentir a tristeza, entender que eu estou triste e não querer camuflar os meus sentimentos. Então, eu tenho aquele momento, aconteceu algo que me deixou muito triste, com muita raiva, seja qual for o sentimento, né? Porque a gente, em geral, a felicidade a gente coloca pra fora, né? E os sentimentos, as emoções que não são tão legais, a gente quer botar pra dentro, né? Então, a gente precisa se permitir sentir e reconhecer. Se eu me entendo, se eu me conheço, se eu tenho um autoconhecimento, eu me permito sentir aquilo. Eu sei que aquele dia eu não estou bem e que eu preciso ficar mais na minha, que eu preciso fazer algo que me faça bem para que eu melhore. Então, por exemplo, eu estou triste. Eu reconheço, eu entendo. Hoje eu não estou num dia legal, hoje eu não estou bem. O que eu posso fazer com isso? Né? O que eu posso fazer? Primeiro, reconhecer. Depois, o que eu posso fazer que me faria bem para que eu consiga ir trabalhando essa emoção? Um livro. Eu posso ler um livro. E aí eu vou ficar mais tranquila. Ouvir uma música, meditar, estar com alguém que eu gosto, conversar, falar. Né? Ou seja, digerir mesmo. Digerir né? mesmo. Digerir. Né? Eu não sei como é que é hoje, mas na minha época de infância, que já faz um certo tempinho, não só na minha casa, mas em todas as... Era a cultura do momento, a famosa frase engole o choro, não é? Engole o choro, não chora. Não sei se os pais ainda usam isso. Na minha época usavam, e enfim, era a época que eu vivia. E o que você está denunciando é que essa coisa que é engolida sem digestão, ela vai ficar lá e ela vai, de alguma forma, ser vomitada, digamos assim. Sim. E isso faz um mal tremendo. Eu sei que existe na figura das ciências da saúde um fenômeno chamado psiconeuroimunologia. São eventos psicológicos que terminam mexendo com o neurológico, que, por sua vez, desorganiza toda a mente e, com isso, diminui a sua capacidade imunológica. Às vezes se adoece, não só... Uma vez eu vi uma coisa interessante, li um artigo dizendo chuvisco gripa as pessoas, e a resposta não é a chuva que gripa, mas é o vírus. E por que alguns pegam chuva e não gripam e outros pegam chuva e gripam? É porque, muito provavelmente, dentre as várias causas que existem, a pessoa que pegou chuva e não gripou estava com o seu sistema imunológico mais em dia. E parte desse sistema imunológico tem a ver com a nossa capacidade, nossa competência emocional. Se estamos bem conosco mesmo, obviamente que a gente está mais forte para enfrentar isso. Essa introdução que foi feita até aqui, seguidor e seguidora, é para dar uma base para a gente de onde vamos partir para chegar na educação da criança. E aí é que vem a pergunta, a primeira pergunta mais específica do tema de hoje. Muita gente precisa aprender um pouco tardiamente, ou talvez reaprender, ou desaprender hábitos para preservar-se em termos de saúde mental, em termos de saúde emocional. Então, é uma cura de algo que já existe. E nós sabemos o quão difícil, às vezes, mudar o hábito. É muito difícil. E o que fazer, então, com a criança para que ela não adquira certos hábitos emocionais que são negativos e que são prejudiciais à sua vida funcional, psicossocial na sociedade? Então, o senhor falou de engolir o choro, né? E é justamente isso, né? O que a gente faz, né? Engole as emoções. E a gente é aprendido isso. Vem lá da infância, né? Então, engula o choro, você não pode demonstrar o que você está sentindo. E a gente cresce com isso, né? Ainda existe hoje muito professor, né? Não é de antigamente. A gente vê muito isso ainda. A gente não permite que a criança se expresse. O choro da criança é o quê? Demonstra satisfação, demonstra chateação, raiva. E aquilo incomoda o adulto. Então, a gente faz o quê? Cala aquela criança, né? E, às vezes, professor, durante muito tempo, a psicologia tinha alguns conceitos que foram sendo revistos, né? Justamente por isso. Porque a gente tinha essa ideia de que
a criança fez uma birra, o que a gente faz? Né? Tinha umas ideias meio equivocadas. E hoje em dia a gente já sabe que a gente não pode agir de determinadas formas. Porque aquela birra quer dizer alguma coisa. E eu preciso acolher. Eu não vou fingir que não está acontecendo comigo. Eu sou o adulto da relação. Então, eu preciso acolher aquela criança, entender o que ela quer falar, o que ela quer dizer com aquela birra. Então, eu permitir que a minha criança demonstre o que ela sente, que eu escute ela, que ela possa falar, é muito importante, porque ela vai crescer e ela vai entender que ela tem um espaço de fala, que a família dela acolhe. Ontem mesmo, por um acaso, eu atendendo uma adolescente e ela muito chateada porque o pai tinha colocado ela de castigo por uma questão que a mãe tinha falado e o pai entendeu que foi ela. E ela estava muito chateada porque ela não tinha um espaço para falar com aquele pai. Ela disse, como que eu vou falar? Ele grita. Ele não me escuta. E aquilo ali é assim, tão absurdo da gente ouvir hoje em dia. Por que o pai não consegue ouvir aquela menina que não fez nada, estava sendo castigada por algo que ela não tinha feito, mas não tem um espaço de escuta, de fala, de conversa entre um pai e uma filha. É aquela relação, não, você tem que me obedecer, eu sou a autoridade. Né? E isso é muito prejudicial para a saúde emocional, porque a pessoa se sente oprimida, ela não consegue colocar o que ela quer. Super interessante, mas eu gostei muito da palavra acolher. Gostei primeiro porque acolher acho que é o primeiro mandamento de uma boa relação social. Quer seja de pai com filho, de esposo com esposa, de relações sociais. Acolher o outro, ter a atitude empática de tentar compreender o outro, não necessariamente de ficar no lugar do outro, mas de compreender o outro. Só que me parece, você me corrija se eu estiver errado, me parece que esse acolhimento tem uma medida. Ou seja, a gente vê os dois extremos muito comumente no nosso dia a dia. Que é o acolhimento, que é sinônimo de proteção e que é uma obrigação, que é um dever dos pais, é acolher e proteger. Mas também existe a superproteção, que até onde eu saiba também pode causar um efeito reverso. Você concorda com isso? E se você concorda com essa superproteção, com esse acolhimento que sai do simples fato de se dispor a ouvir, a acolher, mas de chegar até a tentar resolver e a resolver os problemas que a própria criança deveria começar a aprender a resolver, quais são os malefícios dessa superproteção que eu acho que acontece muito na sociedade de hoje? Sim, muito. E a gente entende que existe essa superproteção justamente pela falta, né? O pai e a mãe super ocupado, então, de alguma forma, ele quer suprir aquela falta. Então, ele super protege, ele dá tudo, justamente para acobertar aquela falta da presença, da escuta também, né? Então, é realmente um malefício esse acolhimento demais, essa superproteção demais, porque eu não permito que a criança resolva os próprios conflitos. Eu não dou esse espaço para que ela tente, né? Eu simplesmente tiro ela daquele conflito e digo, não é aqui, vamos para outro lugar. E o outro lugar também vai ter o mesmo conflito. E essa criança vai crescer sem aprender. E a gente vê hoje em dia os jovens adultos que não conseguem se frustrar justamente por isso. Porque não tiveram essa oportunidade lá na infância, né? De aprender a partir da frustração, que aprende muito. Então, de fato, acolher é eu demonstrar que eu estou ali junto. Vamos resolver juntos, né? Mas vamos resolver. Não vamos fingir que não está acontecendo. Né? É inevitável perguntar para você. É a pergunta que não quer calar. E já que nós estamos falando de proteção, superproteção e às vezes também, claro, subproteção, né? Ou protege demais ou então abandona total. E os dois extremos sabemos quão maléficos são. Mas já que você trabalha em escola, e eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo quer saber a respeito dessa relação na escola, de professor com aluno, de escola para aluno e, sobretudo, de alunos para aluno, onde reside um negócio chamado bullying. Que cada dia que passa aparece mais. E é muito comum as pessoas não saberem como agir. Muitas vezes elas procuram cuidar mais do agente que provocou o bullying do que da criança, da vítima, digamos assim. A palavra é forte, mas digamos da vítima do bullying. O que fazer com essa pessoa? Como educar uma criança para não fazer bullying, para não ser agente de bullying,
para não menosprezar, para não aproveitar-se da sua condição física ou de personalidade mais forte, para subjugar as crianças, que é a característica do bullying, não é? Para subjugar, para fazer pouco da criança e tudo mais, para subestimar e tudo mais. E o que fazer com essa criança que recebe bullying e que nem sempre, aliás, nunca é só na escola. O bullying vai existir em tudo quanto é lugar, né? É uma coisa bem comum, sobretudo na fase infantil. Pais e professores, pais e escola, família e escola. Como proceder para que esses dois agentes, o que provoca, o que executa o bullying e o que recebe, né, que é vítima do bullying, como fazer para educar essas duas partes para que elas cresçam de maneira mais construtiva entre si? Perfeito, professor. E assim, é importante a gente, quando a gente fala de bullying, a gente entender o que é bullying. Muitas vezes os pais chegam para mim e falam: meu filho está sofrendo bullying. Mas me conta, o que aconteceu, né? E aí, às vezes, fui chamada de tal nome, né? Algo muito pontual, que é resolvível, né? Que a gente vai lá, conversa com as crianças e explica, porque muitas vezes eles fazem na inocência, né? Sem ter a intenção de fato. Então, o bullying é um comportamento repetitivo. É algo que acontece várias vezes. Não é um apelido pontual, né? E aí, isso é muito importante, porque esse apelido pontual pode virar um bullying, né? Então, quanto mais cedo a gente atua ali, a gente explica para a criança que não está legal, mais fácil a gente consegue resolver. Então, eu pego muitos casos assim na escola atualmente, né? Colocaram um apelido no meu filho, chamaram ele... tem um apelido maravilhoso agora, professor, Gnomo. Gnomo. Eu acho incrível, né? Porque, assim, não é uma coisa muito comum, né? E aí, volta e meia, chamaram fulano de Gnomo. Então, vamos embora saber o que aconteceu, né? E as crianças, às vezes, nem sabem o que é. Né? Eles pegam em algum lugar e falam. E aí, a gente vai lá, resolve, conversa e ali termina. Agora, se continua, é caracterizado como bullying. Aí, vamos entender as duas partes. O que está acontecendo? Aquela criança, por que ela está agindo daquela forma? O que leva ela a ir lá mexer com o colega, né? Falar algo que é desagradável para o colega. Tem muita coisa por trás, né? E aí isso precisa de uma atuação escola e família, para que juntos a gente entenda o que está acontecendo e por que essa criança está agindo dessa forma. E aí, quando a gente vai entender, tem muita coisa, né? Tem um tratamento dos pais, muitas vezes, né? Tem alguma insegurança da própria criança, que está chateada e não consegue falar. Então, é a emoção saindo, aquela emoção guardada saindo, né? Que ele não está sabendo como falar, e aí ele vai lá e provoca o colega. Então, a gente precisa trabalhar ali com aquela criança. E, às vezes, a gente sempre tem sucesso quando a gente consegue fazer esse trabalho em conjunto, né? Quando as duas partes atuam, né? Aí, sim, combinadas e de forma coerente ali, né? Para que a gente consiga trabalhar com aquela criança. E ela entender que aquele comportamento não tá legal. Agora, se uma das partes não faz o que tem que ser feito, aí a gente não consegue obter aquilo que a gente... O ciclo não fecha, não é? Não fecha, né? Juliana, a mim me parece que a questão do bullying, embora seja indesejável, mas me parece também que se nós formos pensar pelo lado da educação, me parece uma excelente oportunidade para que a criança aprenda a conviver, porque, afinal de contas, criança, jovem ou adulto ou idoso, ele vai sempre ser passivo de ter uma atitude social onde ele é subestimado, onde ele é subvalorizado, onde é apelidado, sempre vai existir isso. E se ele não atravessou na fase infantil a experiência de aprender a lidar com isso, você, inclusive, numa das perguntas primeiras que nós fizemos, você falou de que os pais nem sempre preparam. Os pais não, a educação como um todo, nossa, pais, escolas, ambiente de trabalho, nem sempre prepara a pessoa para o fracasso. Está todo mundo sempre querendo se preparar para o sucesso. Mas a gente está fazendo isso de uma forma meio que ilusória, porque a vida é composta dos dois lados. Então, às vezes, as pessoas não sabem nem se comportar perante o sucesso, perdem a cabeça quando estão com sucesso, ficam prepotentes, ficam arrogantes, etc. Como também, quando fracassam, também acham que o mundo desabou. Quando, na verdade, as duas coisas se completam. Então, se é verdade que o bullying também é uma excelente oportunidade para que a criança aprenda, a primeira coisa que eu acho que deve ser feita, como educador que sou,
é enfrentar a situação como sendo, opa, é uma ótima oportunidade de aprendizagem aqui, tanto para a escola como para a família. Agora, nós sabemos que, independente da atitude individual da criança, de ser uma criança mais corajosa para enfrentar suas dificuldades, tem uns que são mais precocemente corajosos para enfrentar, e ir lá, inclusive, dizer, olha, eu não gostei que você me chamou disso, aquilo, outro. Independente disso, o ambiente, como você sabe, e como você, seguidor e seguidora, também sabe, o ambiente pesa muito, onde ela vive e tudo mais. Há coisas que favorecem o desenvolvimento de uma saúde emocional, uma gestão das emoções, favorecem o desenvolvimento disto, mas há coisas no ambiente que desfavorecem. Não estou falando do ambiente físico, mas do ambiente social. Juliana, que coisas, na sua opinião, na família e ou na escola favorecem e que coisas desfavorecem o desenvolvimento da saúde emocional por parte de uma criança? Sim. Então, eu sempre bato na tecla da escuta, porque eu acho que é o mais importante. Um ambiente de escuta favorece com que a criança consiga se colocar, se sinta segura, né? Então, na escola isso é muito claro, assim, às vezes as crianças não têm ainda a segurança de procurar a pessoa que tá ali, o coordenador, o psicólogo, né? E aí vai na família, aí a família traz pra gente. Aí eu sempre vou lá e falo, olha, fala pra ela que ela pode falar pra mim, que ela pode confiar em mim, que eu tô aqui pra isso. E aí essa pequena fala, às vezes pra família ou às vezes pra própria criança, muda tudo. De repente, aquela criança está sempre nos buscando para trazer e confia muito. E aí consegue falar o que não está legal. Então, essa abertura, isso que eu proporciono para a criança, faz com que ela se sinta segura, que ali é um ambiente onde ela pode falar. E aí eu valido aquilo que ela está falando, né? Eu não vou criticá-la. Isso é muito importante, tanto para a escola como para a família. Não criticar o que a criança está trazendo. Eu vou validar e eu vou pensar com ela formas de resolver. Então, aquilo faz com que ela se sinta segura. Esse pequeno comportamento do adulto para com a criança faz com que ela se sinta segura e que ela sente que aquilo ali é um ambiente que ela pode se sentir confortável. O que não favorece é justamente a gente não permitir essa escuta. Não permitir que a criança fale, né? Ter um ambiente onde os pais não se escutam também. A criança vai aprender que aquilo ali não faz parte da família. Os pais não conseguem conversar. Eu não olho meu pai e minha mãe conversando, né? Então, faz com que ela pense que aquele não é um ambiente favorável para isso também. Onde ela vê os pais sempre brigando, né? Onde ela vê o pai brigando com outro irmão, né? Então, isso faz, como o exemplo que eu dei da minha paciente, né? Ela não se sente à vontade com o pai, porque o pai grita. Ela diz bem claro, meu pai grita, então eu não consigo falar com ele. Então, isso desfavorece, né? Interessante o que você está colocando, porque, de repente, nós estamos vivendo uma situação um tanto quanto estranha nessas relações sociais, na família, na escola, nos grupos de amigos. Que é a questão de não grita, mas também não fala nada. Por quê? Porque está olhando para o celular ou para o tablet ou coisa parecida. Que é um fenômeno comum, que na verdade já está até existindo, eu estou acompanhando uma contra-ideologia com relação a isso. Existe em São Paulo pelo menos não sei se isso está já em outros restaurantes, que as pessoas chegam e entregam um celular no balcão, né? E passam para a família o telefone do restaurante. Se houver alguma emergência, o restaurante recebe e entrega lá para a pessoa. Mas a verdade é que também na Holanda, eles começaram um movimento chamado Hygge, que significa usufruir do momento na sua totalidade, atenção plena, gozo pleno do momento, do presente, que é o fato de que se você saiu para se socializar com as pessoas, para jantar ou coisa parecida, você vai conversar, olhar as pessoas nos olhos, sentir a energia que vibra de lá para cá e daqui para lá. Um dia desse eu estava numa praça de alimentação de um shopping e de repente tinha uma mesa na minha frente vazia, uma mesa redonda. De repente chegou uma babá, presumivelmente uma babá, com a criança no carrinho lá. Depois chegou mais uma senhora que parecia ser a mãe e aos poucos a mesa redonda foi se compondo de uma aparentemente família. E eu fiquei tão feliz de ver, olha que bacana a família reunida, desde o bebê que está no
não é, no berço ali, no carrinho, como todos os outros, a babá, o pai, aquele parece um avô, tinha lá umas 6 pessoas. Aí eu fiquei assim, que bacana, que bonito a família se juntar. Eu baixei os olhos e quando eu levantei de novo, estava todo mundo no celular. Então, a questão é o que fazer? Porque você está defendendo, e eu concordo plenamente com você, eu acho que o nosso seguidor e seguidora também concordam, de que esse espaço para a troca de ideias, para discordar, para concordar, para aprender inclusive até a discutir ideias que se contrastam, é fundamental. Mas o que fazer com um ambiente onde não existe nem o grito e nem tampouco fala nenhuma, nem o olhar? As pessoas estão presas ao celular para olhar as redes sociais, para olhar a internet, ou coisa parecida. Eu sei que é uma pergunta complicada, mas o que você sugere? Professor, você estava falando, eu estava me lembrando de uma situação que eu vivi também essa semana. Eu estava no aniversário de criança, e aí, com minha família, todo mundo sentado na mesa, e eu com o celular na bolsa, e eu olhei assim ao redor, todo mundo com o celular. E eu fiquei, gente, tá todo mundo aqui com o celular e só eu que não, me senti até estranha, né? Porque é o normal, né? Todo mundo numa mesa, num aniversário, mas todo mundo interagindo com o celular e não com as pessoas, né? E aí, professor, essa pergunta é difícil, né? Mas o que acontece? A gente já vive numa sociedade onde tudo é muito rápido, né? Então, a gente está sempre muito ocupado, sempre fazendo muitas coisas. A gente já passa o dia no trabalho, a gente olha os nossos filhos só à noite. Difícil, nem todo mundo tem aquele momento de almoçar, né, com o filho, porque, em geral, passa o dia todo no trabalho. Os horários são diferentes, cada um tem um horário dentro da rotina. Então, o que a gente precisa? À noite, aquele momento que eu estou com o meu filho, eu estou com o meu filho. Né? Eu tenho que me policiar, e eu sei que é difícil, porque eu vivo isso também, de não pegar o celular, porque ele toma conta. A gente acha que vou ficar 10 minutos, quando a gente vê, já passou um tempão, né? Então, e a gente não tá ali presente com a criança, a gente tá com a criança e com o celular resolvendo outras coisas. Então, isso é uma questão mesmo de gerenciamento. O adulto que precisa fazer esse gerenciamento. Vamos nos organizar para que aqui a gente consiga disponibilizar aquele tempo para o filho, que seja meia hora, mas é o que a gente fala sempre, aquele tempo de qualidade. Né? Então, eu vou precisar ter essa organização. Né? Um exemplo meu, professor. Eu estou trabalhando e fazendo dissertação. Né? Só que eu entendo que eu tenho um filho, né? Que ele precisa do meu tempo também. Então, o que eu faço para gerenciar isso? Trabalho o dia todo, à noite, o jantar, a atividade e o sono dele é sagrado. Então, é um momento de 2 horas ali que eu tenho com ele. Né? E aí, após ele dormir, eu vou fazer o que eu mais preciso fazer. É uma escolha, né? E aí, a gente precisa entender que a vida é feita de escolhas. E eu preciso entender que ele necessita de mim, né? Então, ele é uma criança, no meu caso, meu filho, ele é uma criança, ele necessita desse meu tempo. E é o que eu posso fazer para que eu consiga fazer tudo aquilo que eu quero e também consiga estar com ele, que eu entendo que é importantíssimo. Então, precisa desse entendimento da família, de fato, né? Que aquele tempo com o nosso filho é inegociável. Não só com o filho, mas talvez com os próprios amigos, né? Que Sim, você às vezes com o marido. Com o marido, coisa parecida. Inegavelmente, a gente tem que aceitar que a internet, que o uso das redes sociais tem o seu lado super positivo, né? De interagir pessoas, inclusive que estão longe em outros países, pessoas que você não vê há tanto tempo, mas você consegue dar um bom dia para alguém que você não vê há muito tempo, uma coisa parecida, sem contar com as coisas que você pode fazer de trabalho no próprio celular. Mas me parece que a bola está mais no pé dos adultos do que da criança nesse aspecto, porque existe a tal da educação vicária, que é a educação do exemplo, que cada dia que passa clama, exige mais que os pais deem o exemplo. Sobretudo com a criança da primeira infância, que está formando sua personalidade. Se os pais são os primeiros a não dar esse exemplo, né, e ele sai para a rua e vê todo mundo fazendo a mesma coisa, ele termina realmente mais uma vítima do que um agente de sua própria dificuldade de saúde mental. Então é preciso ter a coragem para se modificar, né, para estabelecer um tempo. Não estou nem falando dos malefícios causados pela questão da transmissão de ondas magnéticas,
de às vezes olhar o próprio celular com a tela brilhosa, brilhante, clara demais, com luz apagada. Não estou falando dos males físico-químicos que acontecem no cérebro por causa da exposição à tela, uma série de coisas, né? Para a visão. Eu estou falando mesmo do aspecto psicológico, né? De que você termina não interagindo. Sem contar com as famosas fake news, que a gente é levado a ter o celular ou as redes sociais, celular, tablet, computador, como sendo uma fonte de informação real, concreta, com veracidade. E nós sabemos das famosas fake news. Então as pessoas procuram... Não estou falando da fake news maldosa apenas, aquela que a pessoa espalha um rumor, um boato, e às vezes até documenta aquilo de maneira falsa. Isso aí é claro que é super recriminado ou recriminável. Estou falando de uma fake news que talvez não tenha tido nem intenção de ser fake news. Uma informação que eu coloquei sem a devida profundidade, não pesquisei para colocar e coloquei. Aquilo espalha-se rapidamente. E essa informação que chega, que é falsa, termina construindo uma percepção falsa da realidade por parte de quem está vendo. E quanto menos pensamento crítico a pessoa tiver, mais vítima ela pode ser disto aí. E as crianças estão ainda em desenvolvimento cognitivo, a capacidade de raciocinar, de logicizar um argumento ou coisa parecida. Que sugestão, que conselho, que dica você daria para os pais e para os professores? Estamos falando mesmo de criança, lidar com a criança, para que ela se precavenha, para que ela esteja mais alerta, para que as informações que cheguem, sobretudo as fake, não causem tantos malefícios. Causa no adulto, né? Como o senhor falou. Muitos adultos não têm a capacidade de ter essa criticidade perante o que está recebendo. E aí vai repassando, né? Isso acontece muito, a gente vê muito, assim, que não vai buscar a fonte, a informação, se de fato aquilo acontece. Imagina na criança. O uso do eletrônico precisa ser um uso supervisionado. Né? Assim, primordial, porque a criança não tem justamente essa capacidade crítica de saber aquilo que ela está... de entender aquilo que ela está recebendo, né? A gente tem que ter muito cuidado. E a gente sabe, professor, que além de tudo, assim, os joguinhos, eles são feitos para prender a atenção da criança, né? A intenção é essa, os vídeos do YouTube, tudo isso são feitos para prender a atenção. Quando aqueles youtubers falam alto, tem um sentido naquilo ali, né? E aí, além de tudo isso, tem as propagandas que vão aparecendo constantemente nos jogos da criança, que são justamente para prender a atenção dela, para levar elas para outro aplicativo. Então, tudo isso precisa ter muito cuidado. A dica principal é supervisionar, né? É o uso supervisionado do que a criança está fazendo. Existem aplicativos hoje em dia que os pais conseguem supervisionar, né? Eu bato na tecla muito também de ver o que a criança está fazendo, colocar na televisão, diminuir o uso do tablet, do celular e colocar na televisão, porque eu consigo ver junto com ele. Ou então eu posso estar ali do lado trabalhando, mas eu estou ouvindo o que ele está fazendo e eu consigo em algum momento conversar e entender o que é aquilo. E sempre perguntar, e sempre olhar, sempre estar ali próximo para ver o que ele está usando. E ensinar essa criança a refletir sobre aquilo. Isso é o ideal para você? O que você acha? Né? Isso aqui é bom para você? O que esse conteúdo te gerou? Né? Conversar, explicar para aquela criança que nem sempre aquilo ali é o ideal para ela. Né? Eu sei que cada caso vai ser um caso. Um caso. Mas quando a criança se recusa a ser supervisionada, né? Tipo assim, não... Porque elas dizem mesmo, né? Não, eu tenho o direito de ver o que eu quero ver. Sim. Inclusive, de você está invadindo minha privacidade, essas coisas. A criança, sim, quanto mais... cada dia que passa, mais precocemente dizem isso. Sim. Quando a criança não aceita essa supervisão. E como ela entende muito mais de tecnologia do que os pais, de um modo geral, ela consegue ludibriar com muita facilidade o que ela está vendo e o que ela parece que está vendo. Como fazer? Aí tem muito da autoridade do pai. Opa. Né? Eu sempre também converso com os pais que eu oriento e sempre coloco assim, pai não é amigo. Pai e mãe têm que exercer autoridade sobre o filho. A gente tem que ouvir, a gente tem que conversar, a gente tem que criar um ambiente onde a criança se sinta segura, amada e que ela saiba que ela pode confiar naquela figura paterna, na figura materna. Porém,
ela tem que entender que ali existe uma autoridade, que naquela casa ali, quem determina o que vai acontecer são os pais. E aí, professor, quando a gente consegue esse equilíbrio entre ter confiança e entre entender que os pais são autoridade, o filho compreende e confia. E faz aquilo. Faz aquilo porque ele entende que aquela pessoa ali é alguém que está fazendo algo para o bem dele. Criança precisa de regra. Criança adora regra. A gente às vezes acha que não, mas eles gostam porque eles estão em formação. Então, a regra ajuda eles a se ajustarem. Então, os pais precisam exercer esse dever que é de ter autoridade, de educar, de ensinar e de mostrar que, nesse momento, eu sei o que é melhor para você. Então, a supervisão é importantíssima. E aí, a criança tem que entender que eu preciso obedecer. Não é fácil. Não é fácil, mas a gente precisa ter. E aí, de novo, quando a gente tem esse ambiente favorável, a coisa flui de uma forma muito tranquila, né? Interessante. Eu acho que é importante comentar aqui e até ouvir você a respeito dessa questão, porque às vezes o pai... são aqueles dois extremos. Ou ele acolhe demais ou ele acolhe de menos. Ou ele acha que ele é o responsável por ter trazido a criança para este mundo, ou ele acha que o mundo não deve nada para aquela criança. E às vezes a própria criança diz, eu não pedi para nascer. Ela própria, mesmo que seja uma frase feita, uma frase explosiva emocionalmente, mas de qualquer forma é uma frase que tem um certo sentido. Os pais, a criança não pediu para vir ao mundo. Então é a primeira responsabilidade de orientar, de guiar, de supervisionar, de disciplinar, como você colocou na palavra autoridade, é fundamental. Todavia, nesse mundo que nós estamos vivendo, onde os pais têm menos influência, cada vez menos influência do que o algoritmo da internet, eu acho que é preciso partir dos próprios pais uma espécie de reeducação para com o uso da informação. Se antes essa informação vinha apenas pelo jornal ou pela TV, havia também a mesma coisa, só que a quantidade era bem menor. E nós estamos com um super uso quantitativo de informação. E quanto mais eu me entrego a isso, mais o algoritmo da internet me captura. Para você, seguidor e seguidora, que talvez não esteja muito a par ainda do como funciona o algoritmo, você procura uma coisa na internet, no Google, no YouTube, qualquer coisa que você esteja vendo, e um certo artifício artificial, redundantemente falando, da internet descobre que aquele é o seu interesse e em seguida começa a direcionar você para o interesse que você primeiro procurou. Se o seu interesse que você primeiro procurou é um interesse influenciado, de maneira fake, você vai ter coisas de maneira fake também. Se o seu interesse é um interesse mais legítimo, mais genuíno, você vai ter também o seu direcionamento. Ou seja, em si, a internet não tem culpa de nada. Mas a postura nossa perante a internet, perante essa aquisição de informação, é que é importante. E a pergunta fica aqui para os pais. Até que ponto os pais também são donos da internet ou a internet é dono deles? É uma questão de quem manipula quem. Eu queria continuar já no nosso bloco final dessa excelente... Eu estou muito feliz com essa excelente entrevista aqui com a Juliana, porque eu sinto que cada vez mais a gente está cumprindo o nosso papel, que é de oferecer oportunidade aos nossos seguidores e seguidoras de reflexão. E óbvio, se ficar só na reflexão também não vai ajudar muito, né? Mas a reflexão é o ponto inicial. A conscientização de que existe esse problema e as orientações, as dicas maravilhosas que a Juliana deu até aqui, para que a gente comece a mudar o mundo. O mundo não vai mudar sozinho, não. O mundo muda a partir das pessoas. E estamos aqui tendo essa chance. Portanto, seja cada vez mais bem-vindo a este canal. E não se esqueça, inscreva-se aí, clique no inscreva-se e toque no sininho, porque a gente vai estar sempre lhe avisando quando vem programas novos. Eu queria terminar, infelizmente, por causa do nosso tempo, mas eu queria terminar pedindo a Juliana que faça um resumo da sua principal preocupação como psicóloga,
para o desenvolvimento da saúde emocional das crianças, né? Qual é a sua principal preocupação e que tipo de orientação, de sugestão, de dica você pode dar para que você, como psicóloga, seja ajudada pela família, seja ajudada pelos pais. Quando o psicólogo recebe da sua clínica uma criança, um jovem, um adulto que seja, que tem problemas comportamentais causados justamente por uma imaturidade emocional, você pode e deve ser ajudada pela sociedade. Então, quais são as principais demandas lá do seu consultório? Qual é a sua principal preocupação relativa à saúde emocional? E que tipo de apelo você faz aos pais e à sociedade para que lhe ajudem na tarefa de acompanhar, de ajudar o desenvolvimento emocional das crianças e jovens? Perfeito, professor. As crianças, hoje em dia, vivem geralmente em apartamentos, no celular, não tem contato tanto com a natureza. Então, é importantíssimo a gente proporcionar momentos que essa criança possa ir numa pracinha, vá à praia, tenha contato com a natureza de fato e saia um pouco das telas, um pouco daquele ambiente fechado, porque a criança é ativa, ela precisa do movimento. Então, esses momentos são primordiais para que ela se desenvolva melhor, física e emocionalmente, né? A gente vê muitas crianças hoje em dia ansiosas, que é a grande queixa, né? A ansiedade das crianças, e com o passar dos anos vai aumentando. Por quê? Porque são crianças que estão o tempo todo em locais fechados, sem contato, às vezes filhos únicos, não tem contato com outra criança, como a gente tinha antigamente, que brincava na rua, né? Então, é muito importante a gente proporcionar momentos para essa criança. No prédio, no próprio prédio, se tem um espaço, à noite, se a gente tiver um tempinho, meia hora, levar aquela criança para brincar um pouquinho, reunir as crianças do prédio, brincar, na pracinha próximo, na praia, e aí é um momento que ela tem com outras pessoas, no ambiente ao ar livre, que ela vai interagir, que ela está com a supervisão dos pais, dos avós, quem puder levar, né? E aí eu estou proporcionando momentos para ela de interação. E ela está saindo ali daquele ambiente que ela está acostumada de ficar sempre no quarto, às vezes, na televisão, que não favorece tanto, né? Não é o inimigo, o vilão. Né? As telas não são, muito pelo contrário, nos ajudam muito, né? A criança aprende muito também ali, né? Existem jogos interessantes, mas a gente sabe que não é só isso. A criança precisa de mais. Então, esses momentos são muito importantes. Como eu disse, proporcionar momentos que o pai esteja ali com o filho, a mãe com o filho, estabelecer um dia, o dia do jogo. Então, é o dia que aquela família vai se reunir no domingo à noite para fazer alguma coisa junto, o dia do cineminha, né? Então, existem estratégias. Eu sei que às vezes a gente está cansado, passou o dia trabalhando e nem sempre é fácil. Mas aí a gente vai buscar estratégias, né? Eu sempre digo assim, gente, dá para jogar... Eu gosto da brincadeira que dá para brincar deitado na cama, né? Então, a dama, eu jogo com meu filho deitado na cama. Ele tá lá jogando, a gente tá brincando. Eu tô descansando, teoricamente, deitado, mas estou ali com ele, estou ali para ele. Né? Então, a criança precisa disso, de espaço de movimento, espaço para ela se colocar, espaço para ela interagir com o outro, com a família, é importantíssimo. Então, a minha dica é essa. Proporcionem momentos com os filhos de vocês, com a família toda, onde a criança possa estar um pouco longe do ambiente que é trivial, digamos assim, que é o comum, que é estar na tela, que é estar no celular, tenha contato com a natureza, contato com outras pessoas, contato com a família, contato com os avós, que é muito importante. E aí a gente vai formar essa criança de uma melhor forma. Ela vai conseguir se entender, se compreender a partir desse espaço que eu proporciono para ela dentro da minha casa e da minha família. Pois é, gente, infelizmente a gente vai lamentar que temos que encerrar este episódio do seu Seedcast. Eu lamento por várias razões. A primeira, pela agradabilidade com que o papo transcorreu aqui com a Juliana. A segunda, inevitavelmente, óbvio, é pela competência, por tudo que ela disse que faz sentido e que pode nos ajudar, não só ajudar a criar os nossos filhos, a aprender a criar os nossos filhos, mas nos ajudar como adultos. Como é que nós também podemos desaprender hábitos e adquirir hábitos novos. Tudo voltado para a saúde emocional, tudo voltado para o bem-estar, que é o grande propósito deste canal, deste programa, que é o Seedcast, e que antes mesmo de encerrar eu quero lembrar mais uma vez
que eu ficaria muito honrado com a sua inscrição no canal. Vá lá, toque aí na tela, vai aparecer o inscrever-se e vai aparecer o sininho para você tocar e também ficar automatizado quando tivermos notícias novas. Juliana, muitíssimo obrigado a você. Agradeço em nome dos pais, em nome de tanta gente que está nos assistindo e agradeço sobretudo em nome das crianças, né, que vão ser beneficiadas com tudo que você colocou aqui. E para você, seguidor e seguidora, meu muito obrigado, meu forte abraço e até o próximo encontro.